Na primavera de 1912, o mundo testemunhou a partida daquilo que muitos acreditavam ser o maior triunfo da humanidade sobre o oceano. Era um navio diferente de qualquer outro, um palácio flutuante que se estendia pelas águas de Southampton com a confiança de um império no auge de seu poder. A White Star Line havia passado anos construindo este monumento à engenhosidade humana nos estaleiros de Belfast, investindo recursos equivalentes a bilhões em moeda atual em cada rebite, cada viga, cada acabamento luxuoso que adornaria seus conveses. Quando finalmente soltou suas amarras naquela manhã de abril, levava consigo não apenas passageiros e carga, mas os próprios sonhos de uma era que acreditava que nada estava além de seu alcance. As dimensões deste grande navio ainda impressionam a imaginação. Estendendo-se por 269 metros da proa à popa, erguendo-se 28 metros acima da linha d'água, deslocava 46 mil toneladas de água do Atlântico a cada suave balanço. Ficar diante dele era confrontar algo que se aproximava do sublime, uma criação tão vasta que ofuscava os edifícios ao longo das docas, lançando sombras que pareciam se estender até a eternidade. Aqueles que caminharam por seus conveses pela primeira vez frequentemente se perdiam, vagando por corredores intermináveis e salões grandiosos que pareciam pertencer mais a um palácio europeu do que a qualquer navio que jamais navegara. Os 3 anos de construção haviam produzido algo que transcendia o mero transporte. Seus projetistas haviam imaginado um navio que redefiniria o significado de cruzar o Atlântico, transformando uma jornada que outrora fora um teste de resistência em uma experiência de luxo incomparável. As acomodações de primeira classe rivalizavam com os melhores hotéis de Londres e Paris, com salões de jantar onde lustres de cristal lançavam luz prismática sobre mesas postas com prata e porcelana fina, onde orquestras tocavam enquanto os passageiros jantavam pratos preparados por chefes recrutados dos estabelecimentos mais prestigiosos da Europa. Havia salas de fumantes revestidas com a mais rica mogno, salas de leitura onde a luz do sol entrava por janelas de vidro trabalhado, e uma piscina que parecia impossivelmente extravagante para um navio em alto mar. Mas o esplendor se estendia além dos salões dourados da primeira classe. Os passageiros de segunda classe desfrutavam de acomodações que teriam sido consideradas luxuosas na maioria dos navios da época, com cabines confortáveis, salões elegantes e uma qualidade de serviço que refletia o compromisso do navio com a excelência em todos os níveis. Mesmo aqueles que viajavam em terceira classe, os imigrantes e famílias trabalhadoras a caminho de novas vidas na América, encontravam condições muito superiores ao que poderiam esperar, com cabines limpas, refeições substanciais e um senso de dignidade que nem sempre era oferecido àqueles de meios modestos. No 10º dia de abril, enquanto o sol da manhã atravessava a neblina do Canal da Mancha, este magnífico navio iniciou sua viagem inaugural. Mais de 2.200 almas estavam a bordo, uma cidade flutuante de aristocratas e imigrantes, milionários e foguistas, famílias em férias e famílias em busca de novos começos. A partida de Southampton foi um evento em si, multidões se reunindo ao longo da orla para assistir enquanto rebocadores guiavam o enorme navio em direção ao mar aberto, suas 4 chaminés distintivas liberando plumas de vapor que pareciam se fundir com as nuvens acima. A travessia do Atlântico deveria ser um triunfo, uma demonstração ao mundo de que este novo século pertencia àqueles ousados o suficiente para sonhar em tal escala grandiosa. Os oficiais do navio falavam com confiança tranquila sobre sua embarcação, sobre os 16 compartimentos estanques que poderiam ser selados em uma emergência, sobre as maravilhas da engenharia que o tornavam o navio mais avançado em operação. Havia conversas entre passageiros e tripulação sobre como ele era praticamente inafundável, como o próprio oceano havia sido conquistado pela empresa humana. Este era o espírito da época, a crença de que a tecnologia havia finalmente dominado a natureza, que nada permanecia além do poder da civilização industrial. Por 4 dias e meio, essa confiança parecia inteiramente justificada.
O grande navio cortava o Atlântico com uma graça que desafiava seu tamanho enorme, seus motores funcionando a quase plena capacidade enquanto seguia para Nova York. Os passageiros se acomodaram aos ritmos da vida a bordo, fazendo refeições em horários regulares, passeando pelos convés de passeio, reunindo-se em salões e bibliotecas para passar as agradáveis horas da viagem. O tempo estava bom, os mares calmos, e havia toda razão para acreditar que esta viagem inaugural seria lembrada como o início de uma nova era nas viagens transatlânticas. O que ninguém a bordo poderia saber era que o Atlântico Norte havia preparado sua própria saudação. Naquelas águas de abril, onde a fria corrente do Labrador encontra a mais quente corrente do Golfo, enormes blocos de gelo haviam derivado para o sul vindos do Ártico, montanhas ancestrais de água congelada que haviam se desprendido de geleiras formadas ao longo de milhares de anos. Esses icebergs eram monumentos a uma força muito mais antiga e poderosa do que qualquer tecnologia humana, indiferentes às ambições de impérios e aos horários das companhias de navegação. Flutuavam na escuridão, silenciosos e pacientes esperando. A noite de 14 de abril estava incomumente calma. O mar jazia plano e vítreo, refletindo as incontáveis estrelas que brilhavam no alto em um céu sem lua. Esta ausência de vento e ondas, que poderia parecer uma bênção, era na verdade uma maldição, pois significava que não havia reveladora espuma branca quebrando contra os icebergs que pontilhavam o caminho do navio. Os vigias no ninho de corvo forçavam os olhos contra a escuridão, mas sem binóculos, que haviam sido inexplicavelmente deixados em Southampton, só podiam observar e esperar avistar o perigo a tempo. A colisão, quando veio, foi quase gentil. Às 20 para meia-noite, um iceberg massivo surgiu subitamente da escuridão, seu volume muito maior sob a água do que a porção visível acima. Os oficiais na ponte agiram imediatamente, ordenando uma virada brusca a bombordo e máquinas a toda ré, mas o momento do navio era grande demais. O iceberg raspou ao longo do lado de estibordo, um contato que durou apenas 10 segundos, mas abriu fendas no casco ao longo de 100 metros de seu comprimento frontal. Abaixo da linha d'água, os compartimentos supostamente estanques começaram a inundar, a água do mar entrando mais rápido do que qualquer bomba poderia dar conta. No rescaldo imediato, muitos passageiros mal sentiram um tremor. Alguns foram acordados por um leve solavanco, outros dormiram sem perceber. A orquestra do navio continuou a tocar no salão de primeira classe e os comissários faziam suas rondas como se nada tivesse acontecido. Mas nas entranhas da embarcação, nos porões de carga e salas de máquinas e alojamentos da tripulação perto da proa, homens já estavam morrendo, presos pela água que invadia. A sala de correio inundou em minutos, cartas e pacotes de 2 continentes rodopiando na água escura. A quadra de squash, onde passageiros haviam jogado apenas horas antes, tornou-se uma tumba subaquática. O projetista do navio estava a bordo para esta viagem inaugural e dentro de 1 hora após a colisão ele entregou seu veredito ao capitão, o navio afundaria e não havia nada que alguém pudesse fazer para impedir. A matemática era simples e terrível. Muitos compartimentos estavam inundando, o peso da água arrastando a proa para baixo, permitindo que o mar transbordasse sobre os topos das anteparas estanques para compartimento após compartimento. O grande navio tinha talvez 2 horas, talvez 3, antes de deslizar completamente sob as ondas. O que se seguiu foram as horas mais sombrias na história das viagens marítimas. O navio transportava mais de 2.200 almas, mas seus botes salva-vidas podiam acomodar pouco mais da metade desse número. Isso não era negligência, mas prática padrão da época, as regulamentações tendo falhado em acompanhar o enorme crescimento no tamanho dos navios. Os oficiais enfrentavam escolhas impossíveis enquanto preparavam os botes para o lançamento, e no caos e confusão daquelas horas terríveis, muitos botes foram para a água apenas parcialmente cheios. Mulheres e crianças tinham prioridade, passageiros de primeira classe eram embarcados antes daqueles da terceira classe, e muitos homens se resignaram à morte com uma dignidade que seria lembrada por gerações. Entre os mais de 2.000 passageiros a bordo estava um funcionário do governo japonês chamado Masabumi Osono,
um servidor público no Ministério dos Transportes que retornava para casa após uma longa estadia na Rússia. Ele viajava em segunda classe, um homem discreto que mantinha-se reservado, observando a grandiosidade do navio e a variedade de seus passageiros com o olhar cuidadoso de alguém treinado para notar detalhes. Quando o alarme soou naquela noite, ele seguiu os outros em direção ao convés, incerto sobre o que estava acontecendo, mas pressentindo que algo havia dado terrivelmente errado. A cena que o recebeu foi de pânico controlado. Oficiais estavam colocando mulheres e crianças nos botes, membros da tripulação lutavam com turcos e cordas, e passageiros em seus trajes de dormir vagavam confusos, muitos ainda recusando-se a acreditar que o navio inafundável pudesse realmente estar em perigo. Oçono observou enquanto bote após bote era baixado, frequentemente com assentos vazios, o caos do momento tornando impossível um embarque organizado. Como passageiro de segunda classe e estrangeiro por cima, ele se viu empurrado para o lado, confundido em certo momento com um passageiro de terceira classe e impedido de embarcar em um bote completamente. À medida que a proa do navio afundava cada vez mais e a popa se erguia em direção às estrelas, Oçono se viu contemplando a morte. Pensou em sua esposa e filhos esperando por ele no Japão, na carreira que o havia trazido até o outro lado do mundo, em todos os pequenos momentos da vida que ele nunca mais experimentaria. O frio já mordia, a água subindo cada vez mais no convés, e parecia que sua história terminaria ali no Atlântico Norte, apenas mais uma vítima anônima de um desastre sem precedentes. Então, nos minutos finais desesperados, uma voz gritou que havia espaço para mais 2 em um bote salva-vidas próximo. Um homem correu para a frente e pulou sem hesitação, Oçono, seu instinto de sobrevivência sobrepujando sua resignação, seguiu. Ele caiu no bote entre estranhos, seu coração disparado, sua respiração ofegante. Ele estava vivo. Ele havia agarrado sua chance de sobrevivência quando ela foi oferecida, e enquanto os remos afastavam o bote salva-vidas do navio que afundava, ele observou o drama do desastre se desenrolar da relativa segurança da pequena embarcação. Os momentos finais do grande navio foram testemunhados por aqueles nos botes salva-vidas com uma mistura de horror e admiração. A popa erguia-se cada vez mais enquanto a proa desaparecia sob a superfície, as hélices massivas se erguendo completamente para fora da água. As luzes elétricas, que haviam queimado durante toda a crise, finalmente piscaram e morreram, mergulhando a cena na escuridão quebrada apenas pelas estrelas e pelos gritos daqueles ainda a bordo. Então, com um som como trovão, o navio se partiu entre a terceira e quarta chaminés, a seção da proa se desprendendo e mergulhando para o fundo enquanto a popa balançou brevemente antes de seguir. Às 2h20 da manhã, pouco mais de 2 horas após a colisão, ele havia desaparecido completamente, deixando para trás apenas destroços e os gritos dos moribundos. Mais de 1.500 pessoas morreram naquela noite, tornando um dos desastres marítimos mais mortais da história. Morreram de afogamento, de hipotermia, de ferimentos sofridos durante o naufrágio. Alguns morreram em suas cabines, presos por portões trancados ou água subindo. Outros morreram na própria água, clamando por resgate que não viria a tempo. Os botes salva-vidas, espalhados por milhas de oceano, podiam ouvir os gritos, mas pouco podiam fazer para ajudar, seus ocupantes congelados de frio e medo, incertos se tentar um resgate viraria seus próprios frágeis barcos. Quando o navio de resgate chegou na manhã seguinte, os aproximadamente 700 sobreviventes foram levados a bordo em estado de choque e exaustão. Entre eles estava Oçono, que havia sobrevivido à noite no bote salva-vidas, mas que se viu sujeito a olhares curiosos e comentários sussurrados mesmo antes de chegar a Nova York. A história de sua sobrevivência já havia começado a ganhar dimensões que o assombrariam pelo resto de sua vida, distorcida pelos preconceitos e sensacionalismo que se seguiram ao desastre. Jornais americanos, em sua corrida para contar a história do naufrágio, agarraram-se a qualquer detalhe que pudesse distinguir sua cobertura da concorrência.
Em algum lugar no caos de entrevistas com sobreviventes e especulações, uma narrativa emergiu que pintava Ozono de forma desfavorável. Reportagens alegaram que ele havia se disfarçado de mulher para ter acesso a um bote salva-vidas que havia empurrado mulheres e crianças para se salvar, que ele representava uma falha da coragem masculina que supostamente deveria caracterizar os heróis do desastre. Essas histórias foram inventadas do nada, construídas sobre nada mais que preconceito e o desejo de textos sensacionalistas, mas se espalharam rápida e amplamente. Quando Ozono retornou ao Japão, descobriu que as histórias o haviam precedido. Jornais japoneses haviam republicado os relatos americanos, adicionando seus próprios comentários sobre honra nacional e o código Bushido dos samurais. Ele foi chamado de vergonha para seu país, acusado de covardia em termos que feriam o cerne de sua identidade como um homem japonês de sua geração. O Ministério dos Transportes o demitiu de seu cargo, não querendo ser associado a alguém que havia trazido tal vergonha sobre si mesmo. Amigos e colegas se distanciaram e sua família carregou o estigma de seu suposto fracasso. Ao longo dessas provações, Ozono manteve seu silêncio. Ele não se defendeu publicamente, não escreveu cartas para jornais, não tentou corrigir o registro. Talvez sentisse que o protesto apenas atrairia mais atenção para o assunto, ou talvez o peso da condenação pública fosse simplesmente grande demais para suportar. Ele se retirou para a vida privada, carregando consigo o fardo de acusações que sabia serem falsas, mas não podia provar. O único registro que deixou foi um diário, escrito no rescaldo imediato do desastre, no qual descreveu os eventos daquela noite com a clareza simples de um homem que sabe estar registrando algo momentoso. Naquele diário, descoberto apenas após sua morte, Ozono explicou o que realmente havia acontecido. Ele estava vestindo uma camisa de dormir de seda quando o alarme soou, e sendo de estatura pequena, pode muito bem ter sido confundido com uma mulher no caos e na escuridão. Mas ele não havia se disfarçado, não havia fingido ser algo diferente do que era. Ele simplesmente havia aproveitado sua chance de sobrevivência quando ela foi oferecida, entrando em um bote salva-vidas que tinha espaço para mais passageiros. Como passageiro de segunda classe, ele havia seguido os protocolos da época, esperando até que as mulheres e crianças de primeira classe tivessem sido embarcadas antes de procurar seu próprio lugar nos botes. As acusações sobre o bote salva-vidas número 13 provaram ser particularmente fáceis de refutar uma vez que a verdade foi buscada. O marinheiro que alegou ter testemunhado a covardia de Ozono estava a bordo de um bote completamente diferente. Ozono estava no bote salva-vidas número 10, bem distante da cena descrita no testemunho condenatório. Todo o edifício de acusações havia sido construído sobre mentiras e identificação errônea, sobre a disposição dos observadores de acreditar no pior sobre um homem estrangeiro em um momento de crise. Mas quando esta verdade emergiu, Ozono já estava morto há muito tempo, tendo carregado o peso da vergonha imerecida até seu túmulo. Sua família trabalhou por décadas para limpar seu nome, apresentando o diário e o registro factual a quem quisesse ouvir. Gradualmente, historiadores começaram a reavaliar o caso, reconhecendo a injustiça que havia sido feita a um homem cujo único crime foi sobreviver quando tantos outros haviam morrido. Hoje Ozono é lembrado não como um covarde, mas como uma vítima dos preconceitos de seu tempo, um homem que suportou uma vida inteira de condenação por ações que nunca tomou. Sua história tornou-se um conto de advertência sobre os perigos de julgar precipitadamente, sobre a forma como a tragédia pode trazer o pior naqueles que a observam à distância. Mas a história do grande navio não terminou com o resgate dos sobreviventes ou a absolvição da reputação de um homem. O próprio naufrágio permaneceu no fundo do Atlântico, quase 4 quilômetros abaixo da superfície, sua localização exata desconhecida por mais de 7 décadas. Tornou-se uma espécie de lenda, uma cidade perdida das profundezas que capturou a imaginação de exploradores e sonhadores ao redor do mundo. Expedições foram montadas e fracassaram, tecnologias desenvolvidas e refinadas, e ainda assim o grande navio guardava seus segredos, jazendo na escuridão onde nenhuma luz jamais havia penetrado. Quando o naufrágio foi finalmente descoberto em meados dos anos 80, as imagens que voltaram à superfície impressionaram o mundo.
Aqui estava a proa, ainda reconhecível apesar de décadas sob a pressão esmagadora das profundezas, estendendo-se para frente como se ainda lutando em direção ao destino que nunca alcançaria. Aqui estavam os conveses onde passageiros haviam passeado, agora lar de estranhas criaturas das profundezas. Aqui estavam os pertences daqueles que haviam morrido, espalhados por milhas do fundo do oceano, preservados pelo frio e pela escuridão de maneiras que pareciam quase milagrosas. A descoberta abriu um novo capítulo na história do navio, um que continua a se desenrolar à medida que a tecnologia torna possível uma exploração cada vez mais detalhada. Veículos operados remotamente agora descem a profundidades que instantaneamente esmagariam um mergulhador humano, suas câmeras e luzes revelando detalhes que haviam estado escondidos desde a noite do naufrágio. Cada expedição traz de volta novas imagens, novos artefatos, nova compreensão do que aconteceu durante aquelas horas terríveis e do que aconteceu no século desde então. Aproximar-se do naufrágio através dos olhos dessas máquinas é entrar em um mundo diferente de qualquer outro na Terra. A descida leva horas, a luz da superfície desvanecendo para o crepúsculo, depois para a escuridão completa, a pressão da água aumentando a cada metro até atingir níveis que parecem impossíveis, centenas de vezes maiores do que na superfície. O frio é absoluto. A escuridão total, e há uma sensação de cruzar de um mundo para outro, do reino dos vivos para um reino de sombras e memória. Quando as luzes do veículo finalmente iluminam o naufrágio, a primeira visão é a proa, aquele perfil inconfundível que se tornou um ícone de desastre e perda. Ela repousa ereta no fundo do mar, seus corrimãos ainda intactos em alguns lugares, seus conveses inclinando-se para frente na lama onde o impacto do naufrágio cravou o casco profundamente no sedimento. A ponte, onde oficiais deram suas ordens finais, está colapsada mas ainda reconhecível, e é possível imaginar o capitão Smith ali nos últimos momentos, observando enquanto seu comando desaparecia sob as ondas. Movendo-se ao longo do convés, as câmeras revelam detalhes que falam da escala do desastre e da passagem do tempo. O assoalho de madeira que outrora brilhava com polimento em grande parte apodreceu, deixando para trás a estrutura de aço, como o esqueleto de alguma besta enorme. Os turcos que outrora seguravam os botes salva-vidas estão vazios, seus botes há muito utilizados ou arrancados durante o naufrágio. Peças de ferro enferrujaram em formas fantásticas, laranja e marrom contra o eterno cinza das profundezas, enquanto encaixes de latão mantêm sua forma, verdes de corrosão mas ainda reconhecivelmente obra de mãos humanas. A vida marinha que colonizou o naufrágio adiciona outra dimensão à cena. Colônias de bactérias que consomem ferrugem cobrem o casco no que exploradores chamaram de rusticals, formações estranhas que parecem quase cachoeiras congeladas de óxido de ferro. Anêmonas e corais moles se fixaram em cada superfície disponível, suas cores delicadas um contraste surpreendente com a escuridão das profundezas. Peixes nadam através de vigias abertas e corredores colapsados, tratando o naufrágio como apenas mais uma característica de seu ambiente, indiferentes à sua história humana. O ponto de ruptura onde o navio se partiu durante o naufrágio é um caos de metal retorcido e destroços espalhados. Aqui as forças envolvidas se tornam visceralmente aparentes, as vigas de aço massivas torcidas e rasgadas como se por mãos gigantes. A seção da popa jaz a cerca de 600 metros de distância, tendo girado enquanto afundava e pousando virada na direção oposta à proa. Entre as duas seções se estende um campo de destroços, que contém tudo o que caiu durante a ruptura, maquinário e carga e objetos pessoais, todos misturados em uma avalanche congelada de história. É neste campo de destroços que o custo humano do desastre se torna mais tangível. Entre o maquinário quebrado e o carvão espalhado jazem os pertences daqueles que navegaram no grande navio, preservados pelo frio e pela pressão de maneiras que as condições da superfície nunca permitiriam. Pares de sapatos, ainda lado a lado onde seus donos vieram a descansar, marcam pontos onde corpos outrora jazeram. Garrafas e pratos e objetos pessoais pontilham o sedimento, cada um uma janela para uma vida interrompida.
Uma boneca de criança olha para cima da lama com olhos pintados, sua presença quase insuportavelmente pungente contra os destroços industriais que a cercam. As câmeras capturaram milhares desses objetos ao longo dos anos e pesquisadores os catalogaram com o cuidado de arqueólogos documentando um sítio antigo. Aqui está uma cadeira de convés, sua madeira apodrecida mas sua estrutura de metal ainda mantendo sua forma. Ali está um penico, ainda sentado ereto como se esperando ser recolhido. Aqui estão maços de cartas, sua tinta há muito desbotada, preservados em bolsas de couro que resistiram à pressão das profundezas. Há frascos de perfume e kits de barbear, joias e relógios de bolso, todos os pequenos objetos que as pessoas carregam consigo quando viajam, nunca imaginando que esses objetos possam se tornar artefatos de tragédia. A grande escadaria, que em seu tempo era a peça central das acomodações de primeira classe, em sua maior parte desabou sobre si mesma. Os balaústres de madeira ornamentados e painéis entalhados se foram, consumidos pelas bactérias que se alimentam de matéria orgânica mesmo nessas profundidades. Mas a estrutura de metal permanece, um eco fantasmagórico do esplendor que outrora saudava os passageiros enquanto desciam para o jantar. Alguns dos elementos decorativos sobreviveram, peças de bronze e corrimãos de ferro que insinuam a maestria que entrou em cada detalhe da construção do navio. A penetração nos espaços interiores é difícil e perigosa, mesmo para máquinas. Os conveses colapsaram em muitos lugares, criando um labirinto tridimensional de metal retorcido e destroços caídos. Correntes varrem os corredores, carregando sedimento que pode reduzir a visibilidade a nada em segundos. A pressão significa que qualquer falha de equipamento seria catastrófica, deixando veículos caros presos na escuridão para sempre. Ainda assim, exploradores têm avançado cada vez mais fundo no naufrágio, impulsionados pelo desejo de documentar e entender antes que o oceano reclame seu prêmio completamente. O que encontraram lá dentro confirma tanto o luxo do navio quanto o caos de seu fim. Nas cabines de primeira classe, os restos de móveis opulentos ainda podem ser vislumbrados, fragmentos de madeira entalhada e ornamentos que falam da riqueza daqueles que viajavam nesta parte do navio. Bagagens jazem espalhadas onde caíram, alguns baús ainda fechados e presumivelmente ainda contendo os pertences de passageiros que nunca tiveram a chance de desempacotar. Em uma cabine, um cofre está aberto, seu conteúdo há muito removido ou espalhado, um lembrete de que mesmo no desastre, alguns tentaram salvar seus objetos de valor. As áreas de segunda e terceira classe contam histórias diferentes. Aqui as acomodações eram mais simples, os pertences mais modestos, mas não menos evocativos das vidas que foram vividas. Beliches permanecem contra as paredes, suas roupas de cama apodrecidas, suas estruturas ainda mantendo a forma de lugares onde famílias dormiram em sua última noite com vida. Objetos pessoais estão espalhados pelos pisos, misturados com os destroços do naufrágio, criando uma confusão de objetos domésticos e destroços industriais que de alguma forma captura a natureza aleatória do desastre. As cozinhas e despensas renderam alguns dos artefatos mais bem preservados, seu conteúdo protegido pelo frio e pelo ambiente pobre em oxigênio. Pratos e talheres, panelas e frigideiras, garrafas e recipientes de toda descrição foram encontrados em condições notáveis, muitos ainda ostentando o logotipo da companhia de navegação ou os nomes dos fornecedores que abasteceram o navio. Esses objetos falam do massivo esforço logístico necessário para alimentar 2.000 pessoas por uma semana no mar, das centenas de funcionários que trabalhavam nesses espaços, preparando refeições que nunca seriam servidas. As salas de máquinas, nas profundezas do ventre do navio, estão entre os espaços mais impressionantes para explorar. Os motores massivos que impulsionavam a embarcação ainda permanecem em seus lugares, cobertos de sedimento e crescimento marinho, mas reconhecíveis como as maravilhas tecnológicas que eram. As caldeiras que geravam o vapor, os pistões e eixos que transferiam a força para as hélices, toda a intrincada maquinaria da engenharia do início do século XX, permanece como um testemunho da habilidade daqueles que a projetaram e construíram.
Em seu tempo, esses motores eram o coração pulsante do navio, e mesmo na morte eles impõem uma espécie de respeito. Os porões de carga continham o propósito comercial da viagem, os bens e materiais sendo transportados entre continentes como parte das redes de comércio global da era. Grande parte dessa carga apodreceu ou corroeu, mas alguns itens sobreviveram em condição notável. Caixas de vinho e bebidas destiladas, suas garrafas ainda seladas, foram recuperadas e até abertas, seu conteúdo encontrado ainda bebível após um século no fundo do mar. Cargas mais mundanas, maquinário e tecidos e os 1000 outros produtos da civilização industrial jazem espalhadas pelos porões, um instantâneo do comércio do início do século XX. Os restos humanos em grande parte desapareceram ao longo do século desde o naufrágio, consumidos pelos mesmos processos biológicos que estão lentamente consumindo o próprio navio. Mas evidências dos mortos permanecem na forma de seus pertences, seus sapatos e roupas e objetos pessoais marcando os lugares onde vieram a descansar. Essas testemunhas silenciosas da tragédia são tratadas com cuidado especial pelos exploradores, documentadas mas não perturbadas, sua presença um lembrete constante do custo humano que subjaz todo o interesse tecnológico e histórico no naufrágio. Cada expedição ao naufrágio revela novos detalhes, mas também documenta a deterioração contínua. O navio está lentamente colapsando sob seu próprio peso e o ataque implacável das bactérias que consomem ferro. Seções que estavam intactas em visitas anteriores caíram, corredores que outrora eram transitáveis agora estão bloqueados, e a estrutura geral se torna menos estável a cada ano que passa. Cientistas estimam que o naufrágio pode estar completamente colapsado dentro de algumas décadas, o grande navio finalmente se rendendo às forças que trabalham nele desde a noite em que afundou. Essa destruição iminente tem impulsionado esforços para documentar o naufrágio em detalhes cada vez maiores. As expedições mais recentes usam tecnologia de imagem avançada para criar mapas tridimensionais de todo o sítio, capturando cada ângulo de cada artefato, cada contorno de cada convés colapsado. Essas recriações digitais preservarão o navio muito depois que o naufrágio físico tenha desmoronado em pó, permitindo que gerações futuras explorem o sítio em realidade virtual, caminhando pelos convés como os passageiros outrora fizeram. Descendo aos porões onde trabalhadores outrora labutaram, os artefatos que foram recuperados do naufrágio encontraram lares em museus ao redor do mundo, onde servem como conexões tangíveis a um desastre que se tornou quase mitológico na imaginação pública. Um pedaço de carvão dos bunkers, um fragmento de porcelana do salão de jantar, um objeto pessoal que uma vez pertenceu a um passageiro cujo nome agora é conhecido pela história, cada um desses objetos carrega o peso da história que representa. Visitantes ficam diante de vitrines e contemplam o abismo entre a normalidade desses objetos e as circunstâncias extraordinárias que os trouxeram à superfície. A história do grande navio foi contada incontáveis vezes em livros e filmes, em documentários e especiais de televisão, em artigos acadêmicos e publicações populares. No entanto, de alguma forma nunca perde seu poder de comover e fascinar. Talvez isso seja porque o desastre toca em tantos dos temas que definem a existência humana: ambição e arrogância, tecnologia e natureza, classe e igualdade, heroísmo e covardia, amor e perda. O navio se tornou um símbolo, um ponto de referência que transcende seu momento histórico específico para falar de algo universal sobre a condição humana. A ciência por trás do naufrágio continua a ser estudada e debatida mais de um século após o evento. Metalurgistas analisaram amostras do aço do casco, descobrindo que ele continha impurezas que o tornavam mais quebradiço em água fria do que o aço moderno seria. Arquitetos navais executaram simulações computadorizadas da colisão e do naufrágio, testando teorias sobre o que poderia ter acontecido se os oficiais tivessem tomado decisões diferentes, se o navio tivesse atingido o iceberg de frente em vez de passar raspando em seu lado, se as portas estanques tivessem sido projetadas de forma diferente. Esses estudos revelaram a complexa cadeia de fatores que se combinaram para condenar o navio. As condições climáticas que tornaram o iceberg invisível até que fosse tarde demais. As decisões de projeto que permitiram que a água transbordasse de um compartimento para o próximo. As regulamentações que limitavam o número de botes salva-vidas.
As convenções sociais que priorizavam alguns passageiros sobre outros. As falhas de comunicação que deixaram navios próximos sem saber da crise até que fosse tarde demais. Nenhum fator isolado foi responsável pelo desastre, em vez disso foi a interseção de muitos fatores, cada um dos quais poderia ter sido sobrevivível por si só, que provou ser fatal. O legado do desastre inclui as reformas que provocou na segurança marítima. Dentro de 2 anos após o naufrágio, uma convenção internacional estabeleceu novos requisitos para botes salva-vidas, para comunicação por rádio, para patrulhas de gelo no Atlântico Norte. Navios passaram a ser obrigados a carregar botes salva-vidas suficientes para todos a bordo, a manter vigília de rádio constante, a atender avisos de gelo e ajustar suas rotas de acordo. Os passageiros e tripulantes que morreram no desastre não morreram inteiramente em vão, sua tragédia forçou mudanças que salvaram incontáveis vidas no século desde então. No entanto, a fascinação com o desastre vai além de suas lições práticas. Há algo na história que fala a imaginação humana de maneiras que nenhuma regulamentação de segurança pode capturar. Talvez seja a escala absoluta da tragédia, as centenas de histórias individuais de coragem e medo, de sacrifício e egoísmo, de amor e perda, que se desenrolaram naquelas horas terríveis. Talvez seja o arco dramático da narrativa, o grande navio que supostamente era inafundável encontrando o iceberg que provou o contrário. Talvez seja simplesmente o romance do mar, a antiga relação humana com o oceano que o desastre evoca tão poderosamente. As histórias individuais daqueles que morreram e daqueles que sobreviveram continuam a ser pesquisadas e contadas, cada uma adicionando outra dimensão à nossa compreensão do desastre. Houve o casal que se recusou a ser separado, o marido escolhendo ficar a bordo com sua esposa em vez de deixá-la morrer sozinha. Houve o músico que tocou até o fim, sua peça final debatida por historiadores, mas sua dedicação à sua arte inquestionável. Houve os engenheiros que permaneceram em seus postos, mantendo as luzes acesas e as bombas funcionando, sabendo que nunca deixariam o navio vivos. Houve também histórias de covardia e fracasso, de homens que se disfarçaram de mulheres para ter acesso aos botes salva-vidas, de membros da tripulação que abandonaram seus postos, do capitão de um navio próximo que falhou em responder aos sinais de socorro que iluminavam o céu noturno. Essas histórias mais sombrias fazem parte do registro também, lembretes de que o desastre traz o pior assim como o melhor da natureza humana. A verdade completa do que aconteceu naquela noite é complexa e ambígua, resistindo às narrativas simples que tão frequentemente impomos aos eventos históricos. Os descendentes daqueles que navegaram no grande navio formaram comunidades de memória, reunindo-se para compartilhar histórias e preservar o legado de seus ancestrais. Para eles, o desastre não é uma abstração histórica, mas uma herança pessoal, uma história de família que foi passada através das gerações. Eles mantêm vivos os nomes e rostos daqueles que morreram, recusando-se a deixá-los ser reduzidos a estatísticas, insistindo em sua individualidade e humanidade. Seu trabalho garante que o desastre permaneça não apenas um evento histórico, mas uma memória viva. Enquanto olhamos para as imagens das profundezas, para os corredores silenciosos e pertences espalhados, estamos olhando para mais do que um naufrágio. Estamos olhando para um momento congelado no tempo, uma encruzilhada onde a confiança de uma era encontrou as forças imutáveis da natureza. Estamos olhando para o fim de uma era e o início de outra, o momento em que o século XX perdeu sua inocência e começou o longo processo de aprender que a tecnologia sozinha não poderia conquistar o mundo. Estamos olhando em última análise para nós mesmos, para os sonhos e medos e aspirações que não mudaram no século desde que o grande navio afundou. As câmeras continuam sua lenta exploração do naufrágio, revelando novos detalhes a cada descida. Aqui está uma vigia, ainda intacta, através da qual um passageiro outrora contemplou o interminável Atlântico. Ali está uma escada, levando para baixo na escuridão, para salas que nenhum olho humano jamais verá novamente. Aqui está um pedaço de madeira entalhada, um fragmento de decoração que outrora adornou uma cabine de primeira classe, agora lar de criaturas das profundezas que nada sabem do mundo acima. O navio guarda seus segredos, revelando-os lentamente e relutantemente àqueles pacientes o suficiente para buscá-los.
Os sons das profundezas são como nada na superfície. O ranger do metal sob pressão, o ronco distante de sedimento se movendo, o ocasional zumbido mecânico dos veículos de exploração enquanto navegam pelo naufrágio. Não há voz, não há música, não há riso, apenas o silêncio eterno do abismo e o trabalho paciente da decomposição. O navio está lentamente retornando aos elementos dos quais foi feito, minério de ferro e carvão e o trabalho de milhares de mãos, tudo se dissolvendo na escuridão fria do Atlântico. Aqueles que exploram o naufrágio falam do profundo impacto emocional da experiência. Mesmo a uma distância de milhares de metros, mesmo vendo o sítio através das telas de veículos operados remotamente, eles sentem o peso da história pressionando sobre eles. Estão caminhando nos passos dos mortos, vendo o que aquelas almas desesperadas viram em seus momentos finais, tocando, ainda que indiretamente, os artefatos de vidas interrompidas. A experiência os transforma, deixando-os com um senso de conexão com o passado que transcende o estudo histórico comum. O grande salão de jantar, onde passageiros outrora desfrutavam de refeições de luxo sem precedentes, agora é uma caverna colapsada de aço enferrujado e destroços espalhados. As luzes elétricas que outrora brilhavam acima de lustres de cristal estão apagadas para sempre, substituídas pelos feixes investigativos dos veículos de exploração. As mesas onde pessoas riram e flertaram e discutiram seus planos para a América se foram, consumidas pelos processos biológicos que trabalham desde a noite do naufrágio. Apenas fantasmas permanecem, os ecos de conversas que terminaram há mais de um século. No ginásio, onde passageiros se exercitavam em equipamentos que eram o auge da modernidade para sua época, as máquinas ainda permanecem em seus lugares, congeladas em suas posições finais. O couro e a madeira apodreceram, mas as estruturas de metal permanecem, reconhecíveis como as máquinas de remo e bicicletas ergométricas que outrora ocupavam este espaço. Um sapato de passageiro jaz próximo, talvez chutado durante um exercício no último dia completo da viagem, nunca recuperado. Esses pequenos detalhes falam mais alto que qualquer estatística, tornando o desastre pessoal de uma forma que números sozinhos não conseguem. Os conveses de passeio, onde passageiros caminhavam ao ar do mar, observando o interminável oceano passar abaixo deles, agora são corredores de ferrugem e crescimento marinho. As cadeiras de convés que outrora ladeavam essas passarelas se foram, suas estruturas de madeira consumidas há muito. As janelas através das quais passageiros contemplavam pores do sol e luz das estrelas estão estilhaçadas ou incrustadas de crescimento. No entanto, a forma essencial do espaço permanece, e é possível imaginar por um momento como era caminhar aqui quando o navio estava vivo, sentir o suave balanço do convés sob seus pés e o vento salgado em seu rosto. A descoberta de itens pessoais continua a adicionar dimensões humanas ao desastre. Uma carta escrita mas nunca enviada, preservada em um estojo à prova d'água, fala do amor de um jovem por uma mulher esperando por ele na América. Uma fotografia de uma família, encontrada em uma carteira de couro, mostra rostos congelados em um momento de felicidade que logo seria despedaçado. Um brinquedo de criança, uma simples figura de madeira, testemunha a presença dos passageiros mais jovens, aqueles para quem a viagem deveria ser uma aventura, uma introdução às maravilhas do mundo. As histórias que esses objetos contam às vezes são devastadoras, às vezes misteriosas, às vezes simplesmente mundanas. Aqui está um conjunto de chaves, ainda em seu chaveiro, talvez para uma casa que esperou em vão o retorno de seu dono. Ali está um par de óculos, cuidadosamente dobrado como se seu dono esperasse recuperá-lo. Aqui está uma pasta de couro, seu conteúdo derramado pelo fundo do mar, documentos e papéis que outrora representavam todos os negócios de alguém agora alimento para bactérias. Cada objeto é um fragmento de uma história maior, uma peça de quebra-cabeça que nos ajuda a entender a realidade humana do desastre. A sala de correio do navio continha milhares de cartas e pacotes, a correspondência de 2 continentes interrompida em trânsito.
A maior parte desse correio foi destruída no naufrágio, consumida pelo mar ou espalhada pelo fundo do oceano. Mas algumas peças foram recuperadas, seu conteúdo revelado após décadas de escuridão. Cartas de amor e correspondência comercial, notícias de família e transações comerciais, todas as comunicações ordinárias que conectavam pessoas através do Atlântico, todas silenciadas pelo iceberg que esperava na escuridão. Os porões de carga contam suas próprias histórias do mundo comercial que o navio deveria servir. Caixas de peças de automóveis destinadas a um crescente mercado americano. Engradados de tecidos finos de fábricas europeias. Caixas de livros e obras de arte sendo transportadas entre colecionadores. Toda a evidência material de uma economia globalizada que já estava, em 1912, conectando as nações do mundo em redes de comércio e troca. O desastre interrompeu essas redes, causando perdas financeiras que repercutiram através de mercados em ambos os lados do Atlântico. O navio transportava objetos de valor extraordinário, alguns dos quais nunca foram recuperados. Havia diamantes e ouro, obras de arte e manuscritos raros, toda a riqueza portátil que viajantes carregavam ao cruzar o oceano. Parte deste tesouro afundou com o navio e presumivelmente ainda jaz em algum lugar no campo de destroços, enterrado sob sedimento ou escondido em compartimentos colapsados. Caçadores de tesouros sonharam em recuperar essas riquezas, mas o custo e dificuldade do salvamento em águas profundas, combinados com as preocupações éticas sobre perturbar uma sepultura coletiva, limitaram tais esforços. As questões éticas em torno do naufrágio tornaram-se cada vez mais urgentes à medida que a tecnologia possibilita a exploração mais intensiva. É correto remover artefatos do sítio, exibi-los em museus a milhares de quilômetros de onde vieram a repousar. É apropriado cobrar ingresso para ver os pertences daqueles que morreram, lucrar com a tragédia. O naufrágio deveria ser protegido como um local de sepultamento, deixado intacto para se decompor naturalmente. Essas questões não têm respostas fáceis e dividem os descendentes e estudiosos e exploradores que mais profundamente se importam com o legado do navio. O direito internacional agora reconhece o naufrágio como um sítio protegido, um patrimônio cultural da Unesco que deveria ser preservado para gerações futuras. Operações comerciais de salvamento são restritas e espera-se que exploradores documentem em vez de perturbar os artefatos que encontram. No entanto, a fiscalização em tais profundidades é essencialmente impossível, e há aqueles que veem o naufrágio como um recurso a ser explorado em vez de um monumento a ser preservado. A tensão entre essas perspectivas provavelmente continuará enquanto algo do navio permanecer. A condição do naufrágio continua a se deteriorar, um lembrete da impermanência mesmo da mais poderosa criação humana. Seções que estavam estáveis há uma década agora colapsaram. Decks que eram transitáveis estão agora bloqueados por destroços. O próprio casco está cedendo sob seu próprio peso, as placas de aço dobrando-se para dentro à medida que a estrutura que a suportava apodrece. A cada ano que passa, mais do navio é perdido, mais de sua história desaparece nas profundezas. Este processo de decadência é acelerado pelas próprias expedições destinadas a documentar o naufrágio. Os veículos que descem para explorar perturbam sedimento que protegeu artefatos por décadas. Suas luzes encorajam o crescimento de organismos que de outra forma não prosperariam na escuridão total. Seu peso às vezes desaloja estruturas que haviam atingido o equilíbrio após um século de repouso. Os exploradores enfrentam um paradoxo ao documentar o naufrágio, eles também contribuem para sua destruição. Os debates sobre como gerenciar o sítio provavelmente continuarão por anos. Alguns advogam por exploração intensiva agora, argumentando que tudo possível deve ser documentado antes que seja tarde demais. Outros pedem que o naufrágio seja deixado em paz, permitido a voltar à natureza sem mais interferência humana. Entre esses extremos estão aqueles que buscam um equilíbrio, preservando a capacidade de estudar o sítio, enquanto minimizam o impacto de cada expedição.
Independentemente de como esses debates se resolvam, o significado do grande navio perdurará muito além da existência física do naufrágio. A história que ele conta é atemporal, uma narrativa sobre a ambição humana e os limites do controle humano, sobre a fragilidade da vida e a persistência da memória. Não é necessário descer às profundezas para compreender essas verdades, elas são tão acessíveis em uma biblioteca ou museu quanto no fundo do Atlântico. Ainda assim, há algo sobre a existência física do naufrágio que exerce um poder sobre a imaginação. Saber que aquelas placas de aço, aquelas vigias, aqueles artefatos estão realmente lá, jazendo na escuridão onde nenhuma luz jamais penetra, confere uma tangibilidade à história que a narração sozinha não pode proporcionar. O naufrágio é um memorial, um local sagrado que marca o lugar onde mais de 1.500 almas encontraram seu fim. Sua eventual destruição será ela mesma uma perda, a remoção final de uma conexão com um passado que diminui a cada ano que passa. Enquanto isso, as imagens continuam a fluir das profundezas. Cada expedição traz de volta novas perspectivas, novos detalhes, novas conexões com aqueles que navegaram no grande navio há mais de um século. Os exploradores que fazem essa jornada carregam consigo a responsabilidade de honrar os mortos enquanto também saciam a curiosidade dos vivos. É uma tarefa que requer tanto habilidade técnica quanto sensibilidade emocional, uma habilidade de ver além do metal e sedimento para as histórias humanas que jazem por baixo. As narrativas que emergem dessas explorações tomaram muitas formas ao longo dos anos. Houve documentários que focaram na tecnologia do navio, detalhando as inovações de engenharia que o tornaram tão célebre em sua época. Houve livros que rastrearam passageiros individuais, reconstruindo suas vidas desde o nascimento até o momento em que subiram a bordo. Houve filmes que dramatizaram o naufrágio, dando rosto e voz àqueles que de outra forma seriam apenas nomes em uma lista de passageiros. Cada um desses esforços adiciona ao entendimento coletivo do desastre, construindo um retrato que é ao mesmo tempo mais detalhado e mais emotivo do que qualquer relato único poderia ser. Os artefatos que foram recuperados e exibidos tornaram-se objetos de peregrinação para milhões. Fila após fila de visitantes passaram por esses fragmentos de história, estudando o logotipo da companhia de navegação em um prato, o padrão em um pedaço de tecido, a inscrição em um relógio de bolso. Eles imaginam as mãos que outrora seguraram esses objetos, os rostos que olharam esses padrões, as vidas que foram vividas ao redor desses itens mundanos, que se tornaram extraordinários apenas por sua associação com a tragédia. Os museus que abrigam essas coleções tornaram-se templos de uma espécie, lugares onde o secular se aproxima do sagrado através do peso da memória. O apelo duradouro do desastre pode ser atribuído a muitos fatores. A era do navio foi uma de esperança e progresso, um momento em que parecia que a humanidade estava finalmente dominando o mundo natural. O naufrágio destruiu essa ilusão, demonstrando que o oceano permanecia tão perigoso e imprevisível como sempre foi. A escala do navio tornava sua perda ainda mais impressionante. Se algo tão vasto e poderoso pudesse ser destruído por um bloco de gelo, então nada era verdadeiramente seguro. A confiança da era eduardiana não sobreviveu ao naufrágio, substituída por uma incerteza que só se aprofundaria nos anos que se seguiram. A estrutura de classes do navio também ressoou através das gerações. A nítida divisão entre primeira, segunda e terceira classe e as diferentes taxas de sobrevivência que resultaram destacaram desigualdades que pareceram particularmente brutais em um momento de crise. Mulheres e crianças ricas tiveram uma chance muito maior de sobrevivência do que seus pares mais pobres, e homens de todas as classes enfrentaram a morte em números desproporcionais às suas parcelas da população. O desastre expôs as falhas da sociedade eduardiana, revelando uma ordem social que priorizava algumas vidas sobre outras mesmo diante da mortalidade universal. Também houve aspectos do desastre que resistiram à explicação fácil, que pareceram tocar em questões de destino e acaso que transcendem qualquer contexto histórico particular. Por que alguns sobreviveram enquanto outros pereceram?
Por que alguns tomaram decisões que os salvaram enquanto outros tomaram decisões que os condenaram? A aleatoriedade da vida e da morte no naufrágio perturbou categorias fáceis de heroísmo e covardia, virtude e vício. A sobrevivência não foi simplesmente uma questão de caráter ou coragem, foi também uma questão de sorte, de estar no lugar certo no momento certo, de tomar a escolha certa por razões que nem mesmo os sobreviventes conseguiam articular. As histórias daqueles que morreram foram em grande parte reconstruídas a partir de fragmentos, dos registros que deixaram para trás, dos testemunhos daqueles que os conheceram, das circunstâncias em que seus corpos ou pertences foram encontrados. Cada reconstrução é necessariamente incompleta, um esboço em vez de um retrato, uma aproximação em vez de uma verdade. No entanto, essas histórias fragmentárias possuem seu próprio poder, convidando os leitores a preencher as lacunas com suas próprias imaginações, a se colocar no lugar daqueles que enfrentaram seus últimos momentos em um convés inclinado, em uma cabine que se enchia de água, em um mar negro de frio insuportável. O navio continua a assombrar a imaginação contemporânea de maneiras que poucos outros desastres conseguem. Ele se tornou uma referência para a tragédia em si, um atalho para invocar os limites da arrogância humana e a indiferença da natureza à ambição humana. Sua imagem foi reproduzida incontáveis vezes, em pinturas e fotografias, em filmes e programas de televisão, em monumentos e memoriais. Ele se tornou parte do vocabulário comum da cultura global, uma história que pessoas de todas as nações e origens conhecem e entendem. Essa universalidade é ela mesma notável, uma prova de quão profundamente a história penetrou na consciência coletiva. Enquanto as luzes dos veículos de exploração varrem os corredores do grande navio, elas iluminam mais do que metal e sedimento. Elas iluminam os sonhos de uma era, as esperanças de um povo, as tragédias de milhares de vidas individuais. Elas mostram um mundo congelado no tempo, um momento preservado nas profundezas enquanto o mundo acima continuou seu curso sem fim. Cada imagem que emerge é ao mesmo tempo um documento histórico e uma meditação sobre a mortalidade, um registro do passado e uma reflexão sobre o presente. O silêncio das profundezas é absoluto, quebrado apenas pelo zumbido dos motores e o clique dos obturadores. Não há vozes ali embaixo, não há riso, não há riso, não há música, apenas o testemunho mudo das coisas que os mortos deixaram para trás. Os objetos pessoais, as peças de maquinário, as estruturas do próprio navio, todos falam em uma linguagem que transcende as palavras, contando histórias que não precisam de tradução. Aqueles que veem essas imagens entendem instintivamente o que significam, sentem o peso da história que representam. E assim a exploração continua, cada expedição adicionando ao registro do que foi perdido naquela noite de abril há mais de um século. Os tecnólogos refinam seus instrumentos, os historiadores revisam suas narrativas, os descendentes mantêm sua vigília sobre a memória de seus ancestrais. O grande navio repousa em seu leito de lama, lentamente se desfazendo enquanto o oceano que o destruiu também o preserva. É um monumento diferente de qualquer outro, um memorial que ninguém pode visitar, um túmulo que pertence ao mar. A história ainda não terminou. Ainda há segredos nas profundezas, esperando para serem descobertos. Ainda há histórias esperando para serem contadas. Cada geração encontra algo novo no naufrágio. Alguma nova perspectiva ou interpretação que fala às preocupações de sua própria época. O grande navio se tornou um texto que a humanidade continua a ler, uma narrativa que muda a cada leitura enquanto permanece fundamentalmente a mesma. Seu significado é inesgotável, sua ressonância é eterna. Aqueles que descendem hoje às profundezas fazem parte de uma tradição que se estende por mais de um século, desde os primeiros mergulhadores que tentaram localizar o naufrágio até os operadores de veículos remotos de hoje. Eles carregam consigo as esperanças de todos aqueles que vieram antes, a necessidade de ver e documentar e entender. Eles também carregam a responsabilidade de fazer isso com respeito, de lembrar que o que exploram é mais do que um sítio arqueológico, mais do que uma curiosidade tecnológica,
mais até do que um capítulo da história. É o lugar de descanso final de mais de 1000 almas, um cemitério sagrado que merece tanto reverência quanto investigação. Enquanto as câmeras deslizam sobre os corredores enferrujados, passando por vigias onde passageiros outrora contemplaram o horizonte, registrando os artefatos espalhados de vidas interrompidas, elas capturam algo que transcende o meramente histórico. Elas capturam a essência da condição humana, a mistura de aspiração e limitação que define nossa espécie. Elas mostram o que construímos e o que perdemos, o que esperamos e o que enfrentamos. Elas contam uma história que é universal em sua particularidade, atemporal em sua especificidade histórica. O grande navio afundou há mais de um século, mas seu naufrágio continua a falar. Fala de uma era de confiança que foi destruída, de vidas que foram perdidas, de lições que foram aprendidas a um custo terrível. Fala da persistência da memória, da necessidade humana de lembrar e honrar os mortos. Fala do poder do oceano e da fragilidade de tudo o que construímos para navegá-lo. E fala, finalmente, da esperança de que ao estudar o passado possamos construir um futuro melhor, de que as tragédias de ontem possam se tornar a sabedoria de amanhã. As imagens das profundezas continuarão a emergir, cada uma adicionando outra pincelada ao retrato em constante evolução do desastre. Os exploradores continuarão sua descida, trazendo de volta fragmentos de um mundo que desapareceu sob as ondas. Os descendentes continuarão sua vigília, mantendo viva a memória daqueles que perderam. E o grande navio continuará seu lento colapso, eventualmente desaparecendo inteiramente nas profundezas que o acolheram há mais de um século. Mas mesmo depois que o último vestígio físico tiver sido consumido, a história permanecerá. Ela será contada e recontada, adaptada e interpretada, estudada e debatida. Novos aspectos serão descobertos nos registros que sobreviveram, novas conexões serão feitas entre eventos que pareciam desconectados. A narrativa continuará a crescer e mudar, mesmo enquanto seu núcleo essencial permanece o mesmo. O grande navio afundou e o mundo nunca mais foi o mesmo. Este é o legado verdadeiro do desastre, não os artefatos preservados em museus, não as imagens capturadas nas profundezas, mas a história em si, a narrativa que passou de geração em geração, ganhando significado a cada recontagem. É uma história sobre o orgulho e a queda, sobre a tecnologia e a natureza, sobre a vida e a morte. É uma história que pertence a todos que a ouvem, uma herança comum da humanidade preservada não em aço e ferro, mas em memória e palavra. E assim, enquanto os últimos feixes de luz varrem os corredores silenciosos, enquanto as câmeras registram mais um pedaço da história antes que se perca para sempre, o grande navio permanece em seu repouso eterno. Ele não se move, não fala, não sonha. Ele simplesmente existe, um monumento à ambição humana e à sua limitação, um lembrete do que fomos e do que ainda podemos nos tornar. Ele é, em última análise, um espelho refletindo de volta para nós nossas próprias esperanças e medos, nossas próprias grandezas e fraquezas. E enquanto continuarmos a olhar para esse espelho, o grande navio continuará a nos contar quem somos.